Boa noite a todas, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre os padrões mentais e cerebrais. E o que é isso? Os padrões mentais e cerebrais, eles são aqui medidos em hertz, é a frequência. Então, os seres humanos comuns que não estão envolvidos no processo de ascensão do planeta, no processo de ascensão individual, eles têm uma frequência em hertz que vai de 0,2 a 27 hertz. Então, o nível de positivismo dessas pessoas pode chegar até 51%. Já aquelas pessoas em processo de despertar espiritual, elas podem estar numa frequência de 11,22 Hz até 26,5 Hz. E esse nível de positivismo ir até uns 55%. Agora, as pessoas que estão em processo de despertar, que estão já, né, passando por uma limpeza interna, um cataclismo pessoal entre a 3,4D e a 4,6D, para os seres, né, que estão despertando e transmutando as suas barreiras pessoais. Então, a frequência deles em Hertz pode estar de 28 a 184 Hertz. Isso porque quando a gente entra, não é, nesse processo de elevação da frequência, de despertar espiritual, a gente passa por uma grande limpeza interna das nossas próprias questões. Porque para elevarmos a nossa frequência, é necessário que a gente vá limpando tudo que a nossa alma trouxe de bagagem ao longo das nossas existências. Porque com as energias densas não tem como elevarmos a frequência. Daí a necessidade de transmutar tudo isso nesse caminhar, nesse processo de despertar. Então, a positividade dessas pessoas pode chegar até 62%. Agora, os seres que já estão ativos na quinta D e em processo de expansão pessoal, já trabalhando os corpos superiores, né, no alinhamento com o eu sou e com outras realidades, a frequência deles pode ir de 185 a 250 Hz e a positividade em até 85%. Já os, já os seres ativos na sexta dimensão, a frequência em Hertz deles pode ir de 260 a 800 Hertz e o nível de positivismo em 92%. E pessoas já, né, penetrando na percepção crística da sétima dimensão, tem uma frequência em Hertz de 800 a 1250 Hertz, e esse nível de positivismo em até 95%. Então, esse nível, essa nossa frequência, que a gente vai falar já, está relacionado aos nossos pensamentos e sentimentos, eles determinam, não é, que nível de consciência você consegue alcançar. Muito bem. Araci, se você quiser fechar a câmera, querida. Isso. Depois eu peço para vocês ativarem a câmera novamente. É só clicar na tela e aí vai aparecer o ícone da câmera. Você clica nele que fecha igual fecha o áudio. Então, vamos entender agora
o nível evolutivo da Terra, na Terra. A evolução espiritual de cada um de nós está relacionada com as emanações mentais e com os impulsos do nosso coração, que é a nossa chama trina. Então, de acordo com os seus pensamentos e de acordo com os seus sentimentos, é que é determinado esse nível, essa evolução espiritual. Então, para nós aumentarmos a nossa energia crística, nós precisamos elevar cada vez mais os nossos pensamentos e sentimentos, porque nós aumentamos essa energia ao elevarmos a energia que é emanada, que vai gerar esse campo vital em conjunto com os nossos chakras e os corpos sutis. A energia crística, ela também tem níveis. Então, quando a gente desperta para ela, nós podemos, se continuamos nesse caminho, ir aumentando cada vez mais. E como fazer isso? Isso é feito quando a gente vai aumentando a nossa compaixão e exercitando essa compaixão, exercitando o amor incondicional, entrando nessa energia da unidade, começando a entender que todas as pessoas, todos os seres estão aqui nesse mesmo caminho que nós. Todos estão tentando evoluir, então nós passamos a olhar os outros com compaixão, a olhar a limitação das pessoas com compaixão, porque nós também temos as nossas limitações e olharmos a nós mesmos com compaixão, com amor incondicional e com acolhimento desse nosso estado, né, desse nosso nível evolutivo. E sair da crítica, sair do julgamento, porque ou você está na energia do amor, ou você está na crítica e no julgamento. Os dois não, os dois são antagônicos, certo? E os pensamentos, né? O pensamento, ele é formado por esses impulsos elétricos. Então, o nosso ser, o nosso corpo, o nosso pensamento, ele vai gerar uma energia, ele vai gerar uma luz. E esses impulsos, esses impulsos elétricos, eles vão gerando impulsos que vão criar formas pensamentos, e essas formas pensamentos, elas vão se propagar por todos os nossos corpos. Quem conhece a foto Kirlian, que é aquela foto que mostra, não é, como é que está o seu campo de energia, lá isso é mostrado, não é, os seus pensamentos, eles são mostrados através de cores nessa foto Kirlian. Por exemplo, uma pessoa que apresente muita raiva vai aparecer bastante vermelho nessa foto Kirlian. Então, todos os nossos pensamentos, eles vão se propagar no nosso corpo físico e nesses outros corpos sutis que nós temos. E o corpo, né? O nosso corpo, ele é um condutor elétrico, fazendo com que esses pensamentos se propaguem por todo o nosso organismo, gerando luz. Então, de acordo com a nossa evolução, nós vamos emanar mais ou menos luz. E quando a gente fala, por exemplo, um ser de luz, o que que significa isso? Significa que aquele ser já trabalhou toda a sua escuridão, todas as suas sombras e ficou apenas luz. E é nesse caminho que nós estamos. Então, quando a gente é confrontado com algumas dificuldades, né, com as nossas próprias sombras, o melhor caminho é a gente buscar uma terapia, é buscar uma forma de ir transmutando tudo isso.
para que a gente seja, então, cada vez mais luz, cada vez apenas fótons. Então, a conclusão disso, não é, é que nós sofremos o efeito daquilo que nós emanamos. Então, a propagação dessa luz no nosso corpo, ela é proporcional ao padrão das nossas emanações. E isso fica, então, registrado na nossa aura. Então, Jesus mesmo disse, não é? Propague o amor e não a discórdia, porque tudo que emanar de você vai voltar para você mesmo, porque o cosmos, ele é neutro, ele busca um equilíbrio. Tudo que você emana que é desequilíbrio vai voltar e vai ficar no seu próprio campo energético para que você mesmo equilibre essa energia. Então, não é nenhuma maldade. O que sai de você, você mesmo é que tem que equilibrar. Emanações e as doenças. Então, essas emanações, né, que nós emitimos, elas são o princípio, né, de diversas doenças. Por exemplo, uma falta de perdão pode causar o quê? Pode causar rigidez nos membros. A pessoa, às vezes, ela é tão rígida, ela não perdoa o próximo, ela não tem uma flexibilidade para entender a questão dos outros, né? Ela não tem misericórdia para entender que o nível de consciência daquela pessoa é aquele, né? E ela fez, então, algo que prejudicou você, né? Então, essa falta de perdão pode causar rigidez nos membros, tipo, a pessoa fica com dificuldade de caminhar e também uma depressão. Então, a falta de perdão consigo mesmo e com os outros pode resultar nesses problemas de saúde. E os impulsos cerebrais e o estágio evolutivo. Então, os impulsos cerebrais, eles vão mostrar o estágio evolutivo e o nível de consciência daquela pessoa. Então, o que você está emanando ali, os seus pensamentos, o que o seu coração está irradiando, né? Os seus sentimentos. Ele vai mostrar que você está na terceira dimensão, na quarta, na quinta. Então, você pode, né? Aqui na Terra, nesse nível físico onde nós estamos encarnados, é tudo misturado. Nós podemos ter aqui encarnados seres que têm a consciência polarizada, às vezes em subníveis bem inferiores da terceira dimensão, e nós podemos ter também seres encarnados que estão com a consciência polarizada na quinta dimensão, na sexta dimensão. Um exemplo disso é, por exemplo, Francisco de Assis. Ele estava num corpo físico, mas a consciência dele estava polarizada em sexta dimensão para cima. Ele trabalhou pela paz mundial, ele era abnegado, ele doava, né? Doou tudo que ele tinha. Então, isso mostra que, mesmo estando num corpo de matéria, a consciência pode estar polarizada em níveis elevadíssimos. Assim como tem pessoas aqui no corpo na matéria que a consciência está polarizada em níveis umbralinos. Então, o céu e o inferno, não é que a gente fala minha vida está no céu ou minha vida está no inferno, é onde você está polarizando a sua consciência. Se você quer que a sua vida, né, seja um céu, então polarize no amor, na alegria, na compaixão, na gratidão, que logo a sua frequência vai estar bem elevada e a sua vida vai estar, né, o que a gente chama de um céu.
Então, esses impulsos cerebrais, eles representam, né, o nível de despertar que cada um manifesta em sua jornada no planeta. Ele vai manifestar qual é o seu estágio evolutivo. Embora, aqui, como eu disse, nós estamos todos encarnados iguais, mas a consciência, onde que ela está polarizada, certo? E então nós vamos evoluindo constantemente. E o nosso planeta, ele está recebendo energias muito potentes. Desde 1988, a partir da convergência harmônica, nós passamos, o planeta, né, Gaia, e nós, a humanidade e todos os reinos, estamos recebendo ativações constantemente. Em 1988, houve, por exemplo, a ativação dos centros intraterrenos. E em 99, o início da sutilização do campo magnético da Terra. Em 2010, foi a ativação da malha crística, e por aí vai. Então, nós temos que ir atualizando a nossa frequência constantemente. Nós temos que ir nos abrindo cada vez mais a essa luz. E essa luz, ela vai mostrar as nossas sombras. Os nossos dons vão começar a serem, a aparecer, mas também as nossas sombras. E por que isso? Porque se as nossas questões não vierem à tona, como é que a gente vai saber que elas existem? Como é que a gente vai poder limpar isso? Então, quanto mais luz entra no planeta, mais as coisas vão aparecendo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, através das terapias, que hoje em dia são muito diversas, não é? Tem diversos tipos de terapia, psicólogos, terapeutas holísticos, energéticos, enfim. Então, essas terapias nos fornecem ferramentas para que a gente possa ir olhando para tudo isso, ir tratando tudo isso e transformando, ir nos curando, né? A cura é esse processo que a alma vai entregando todas essas substâncias escuras, né, que ela foi agregando e permitindo a entrada da luz. Então, se tem alguma coisa aparecendo, né, aí que está pesando para você, busque uma terapia, busque um tratamento para que você possa ir acompanhando as atualizações energéticas que o planeta está passando. Assim, a gente, é, dessa maneira, nesse momento especial, né, que o planeta está passando, você não precisa desencarnar e nascer novamente depois. Você pode passar por um processo e se renovar e continuar a sua caminhada aqui no planeta. Aí depois vem outro processo, você passa, se cura, solta aquilo e continua o seu processo aqui na Terra. Então, nós vamos ter a oportunidade de passar vivos, por vários processos e ascensionarmos e elevar nossa energia e nos polarizar em dimensões cada vez mais sutis, mais elevadas. E é isso.